Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 146 da nossa leitura da palavra, estamos dando início ao livro dos Salmos. O livro dos Salmos é uma coleção de orações, poemas e hinos que transformam os pensamentos do adorador sobre Deus em louvor e adoração. Partes desse livro foram usadas como um inário nos cultos de adoração do antigo Israel. A herança musical dos Salmos é demonstrada pelo seu título. Ele vem de uma palavra grega que significa uma música cantada com o acompanhamento de um instrumento musical. As breves descrições que introduzem os Salmos listam Davi como autor em 73 casos. A personalidade e identidade de Davi estão claramente estampadas em muitos desses salmos. Embora seja claro que Davi escreveu muitos dos salmos individuais, ele definitivamente não é o autor de toda a coleção. 2 dos salmos, o 72 e o 127, são atribuídos a Salomão, o filho e sucessor de Davi. O Salmo 90 é uma oração atribuída a Moisés. Outro grupo de 12 salmos, que vai dos 50 e 73 ao 83, é atribuído à família de Asaf. Os filhos de Coré escreveram 11 salmos, que é o 42, o 44 ao 49, o 84 e 85 e o 87 e 88. O Salmo 88 é atribuído a Emã, enquanto que o Salmo 89 é atribuído a Etã, o Esraíta. Com exceção de Salomão e Moisés, todos esses autores adicionais foram sacerdotes ou levitas responsáveis pelo fornecimento de música para adoração no santuário durante o reinado de Davi. 50 dos salmos não mencionam qualquer pessoa específica como seu autor. Um exame cuidadoso da questão da autoria, bem como dos assuntos abrangidos pelos salmos em si, revela que cobrem um período de muitos séculos. O salmo mais antigo da coleção é provavelmente a oração de Moisés, que é o Salmo 90, uma reflexão sobre a fragilidade do homem em comparação com a eternidade de Deus. O mais recente é provavelmente o Salmo 137, uma canção de lamento claramente escrita durante os dias em que os hebreus estavam sendo mantidos em cativeiro pelos babilônios, cerca de 586 a 538 a.C. É claro que os 150 salmos individuais foram escritos por diferentes pessoas durante um período de 1000 anos na história de Israel. Eles provavelmente foram compilados e agrupados em sua forma atual por algum editor desconhecido, logo após o término do cativeiro, em cerca de 537 a.C. O livro dos Salmos é o mais longo livro da Bíblia, com 150 salmos individuais. É também um dos mais diversos, já que os salmos lidam com temas como Deus e sua criação, guerra, adoração, sabedoria, o pecado e o mal, julgamento, justiça e a vinda do Messias. A provisão de Deus de um Salvador para o seu povo é um tema recorrente nos Salmos. Fotos proféticas do Messias são vistas em numerosos salmos. O versículo 1 ao 12 do Salmo 2 retrata o triunfo do Messias e do reino. O versículo 8 ao 11 do Salmo 16 prenuncia sua morte e ressurreição. O Salmo 22 nos mostra o sofrimento do Salvador na cruz e apresenta profecias detalhadas da crucificação, sendo que todas foram cumpridas com perfeição. As glórias do Messias e sua noiva estão em exposição no Salmo 45, enquanto que os Salmos 72, 89, 110 e 132 apresentam a glória e a universalidade do seu reinado. Os Salmos são um livro de música da igreja primitiva que refletia a nova verdade em Cristo. Deus é o mesmo Senhor em todos os salmos. No entanto, respondemos a Ele de formas diferentes, sempre de acordo com as circunstâncias específicas de nossas vidas. Que Deus maravilhoso nós adoramos! O salmista declara um Deus que vai muito além das nossas experiências humanas, mas também alguém que está perto o suficiente para ser tocado e que caminha ao nosso lado ao longo do caminho da vida.
Nós podemos trazer todos os nossos sentimentos a Deus, não importa se é uma queixa ou apenas pensamentos negativos. Podemos ter certeza de que Ele vai ouvir e entender. O salmista nos ensina que a oração mais profunda de todas é um clamor de socorro quando nos encontramos oprimidos pelos problemas da vida. Bem, hoje nós leremos os capítulos 1 ao 5. Vamos à leitura? Capítulo 1. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Capítulo 2. O reinado do ungido de Deus. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Capítulo 3. Confiança na salvação de Deus. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação, a tua bênção estejam sobre o teu povo. Capítulo 4. Confiança em Deus na angústia. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Capítulo 5. Oração pedindo a proteção de Deus. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresenta a minha oração e fico esperando, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua presença, odeias todos os que praticam a iniquidade.
Tu destróis o que profere mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, porque na boca dos meus adversários não há sinceridade. O íntimo deles está cheio de crimes, a garganta deles é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara aos culpados, ó Deus, que eles caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. Em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os cercas da tua bondade. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.